Graça e paz. O Senhor nos abençoe. Obrigado. Agradecer a Deus por mais um dia para nós refletirmos sobre sua palavra. Parabéns, aniversariantes. E que Deus te abençoe. Qual seja o seu problema, Deus escutará as suas orações. Porque Deus é o Deus do milagre e da esperança. No final estaremos orando por você. Vamos ler sobre o texto em que Jesus dá uma resposta aos seus opositores ou inimigos se deve ou não pagar imposto. Não é uma questão sobre imposto. Lê para nós. Então, os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos juntamente com herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhe perguntou: De quem é a figura? De quem é esta figura e essa inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhe disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando-o foram embora. Mateus 22, de 15 a 22. Amém. Lembro o texto todo, né? Mas é importante, que algumas partes eu vou deixar de comentar. Lembro sobre o texto em que Jesus dá uma resposta aos seus opositores sobre se deve ou não pagar impostos, ou o imposto. Faremos uma reflexão sobre a visão bíblica sobre este período eleitoral e o texto bíblico. Não tem muito a ver, né? Parece, mas tem. O imposto é uma obrigação constituída na lei. É ou não é? Está na lei, todo mundo paga imposto. O próprio nome diz imposto, né? As eleições para o cargo público também estão dentro da lei. Então, as duas coisas estão dentro da lei e a gente vai fazer uma análise sobre isso. Sendo assim, perguntamos: o cristão deve votar? A gente fala assim, mas é uma pergunta sem lógica, porque tem igreja que proíbe os seus cidadãos de votar. Vive isolados. Ao votar, o cristão deve levar em conta o fato de ser cristão. O cristão pode entrar em discussões ou contendas, não importando em magoar as pessoas? São 3 perguntas. O nosso tema é: seja um cidadão ou cidadã cristão. Vamos falar junto? Seja um cidadão ou cidadã cristã. Os opositores ou inimigos de Jesus sempre faziam perguntas para usar a sua resposta para condená-lo, mas sempre eram envergonhados em público. Isso era uma rotina, isso não era a primeira vez que eles tentam fazer isso. Perguntaram a Jesus se era justo pagar o imposto ao então Império Romano. Se Jesus dissesse: não é correto pagar imposto a Roma, Roma explorava a Judéia. Era um imposto desonesto. Os seus inimigos iriam usar a sua resposta para dizer aos líderes romanos que Jesus estava induzindo o povo a não pagar imposto. Os herodianos estavam presentes. Foi tão organizado que levou os herodianos. O Sinédrio era constituído, não vou falar todos, mas por herodianos, saduceus, fariseus e escribas. Esses 4 básicos aí. Então ele levou os herodianos. Quem que eram os herodianos? O partido de Herodes, do representante do governo romano. Então se ele falasse assim: não é justo não paga, os herodianos já iam correndo lá para Herodes e falar: está induzindo o povo lá. Então foi bem pensado.
Se Jesus dissesse, é correto pagar imposto a Roma, os seus inimigos usariam a sua resposta para pôr o povo judeu contra Jesus, dizendo que ele apoiava a dominação romana que explorava eles com imposto. Então, toda a resposta que Jesus dava seria ruim. Então, eu falava, paga imposto. O povo ia ficar com pouco, como ele vai a favor de pagar imposto? Então, foi uma coisa tão bem calculada, não é? Situação difícil, não, pois é. Foi tão bem calculada que qualquer resposta que Jesus desse, sim ou não, ele se incriminaria. Foi bem calculado. Só que eles esqueceram uma coisa, que Jesus era sábio e Deus, e sabia a intenção deles, que era pegá-lo em alguma palavra. Jesus, com a sua sabedoria divina, entendeu qual era a intenção deles e deu uma resposta sábia. Jesus pegou uma moeda e perguntou qual era a imagem que estava na moeda, né, imprimida. Eles responderam que era a imagem do imperador César. Jesus responde, deem a César o que é de César. O mesmo quer dizer, o imposto é injusto, mas está na lei, paguem. Quantas vezes nós pagamos impostos injustos e como cristão nós temos que pagar? Às vezes são mal distribuídos, mal gastos, mas está na lei. Né? Agora nós estamos passando um período aí de pagar pedágio, né? Além de nós de pagarmos IPVA, emplacamento, revisão de carteira, um punhado de coisa, nós para andarmos está difícil, não está? Nós temos que pagar o pedágio, mas está na lei, que jeito que você vai andar? Então Jesus disse, ó, não é justo, mas está na lei. Deem a Deus o que é de Deus. O mesmo quer dizer, pague os impostos, mas não deixem de ler a Bíblia, orar, evangelizar e ajudar o próximo. Então ele não distingue uma coisa da outra. Então, dê a César o que é de César. Faça sua obrigação como cidadão, não é? Pague os impostos e seja uma pessoa boa. E dê a Deus o que é de Deus. Lê a Bíblia, ore, evangelize e ajude o próximo. Todos admiraram da resposta de Jesus e mais uma vez os seus inimigos saíram envergonhados. Mas, gente, isso é uma sabedoria tão extraordinária. Como ele consegue responder alguma coisa sem responder. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele disse sim nem não. Ele não tinha como pegar. Ele deve ter falado assim, mas não é possível. Não é? Mas não é possível. Esse dia eu vi uma história de não é parábola, esqueci a palavra, que o animal, ele sai de uma situação tão difícil, você pensa, é impossível ele sair, e ele sai. O cristão pode votar, ou deve votar? O próprio Jesus responde. Então Jesus lhe disse, deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Claro que o cristão pode votar, ou deve votar. Jesus está dizendo, cumpre a lei e faça a vontade de Deus. Votar é cumprir a lei, como pagar imposto é cumprir a lei. Então ele está dizendo, voto. Em sua oração aos seus discípulos, Jesus disse, não peço que eu os tire do mundo. Evangelho de João 17, 15a. Jesus, ao pedir a Deus Pai para não tirar os seus discípulos do mundo, Jesus está dizendo para não nos isolarmos, mas cumprirmos a nossa obrigação como cidadãos ou cidadãs. Não quero que tire do mundo. Não é para tirar, não. Às vezes nós queremos isolar do mundo, não queremos votar, não queremos tomar responsabilidade. Não. Nós estamos no mundo, nós temos que fazer as coisas do mundo. Então nós vamos interpretar isso aí, que a gente tem que cumprir a nossa função de cidadão e cidadãs. Completando o versículo, Jesus diz, mas que os livre do mal. Evangelho de João 17, 15b. Jesus, ao pedir para Deus Pai, para livrar os seus discípulos do mal, Jesus está pedindo a Deus Pai para proteger os seus discípulos do mal, do ódio, do mal da discórdia, do mal da inimizade e tantos outros males.
Livre do mal. Qual é o mal? Jesus não especificou. Vamos acrescentar aí, período de eleição. O mal da discórdia, do ódio, da inimizade e de tantos outros que nós estamos presenciando. Da falta de respeito. São mal que Jesus está pedindo que nós, como cristãos, Ele está pedindo para nós livrarmos disso. E nós, como cristãos, estamos abraçando esses males. Estamos abraçando tudo quanto é mal, com o nome de cristão, ofendendo as pessoas, chamando ela de discípulo de diabo, chamando ela só porque não pensa igual a ele. Isso não é cristianismo. Isso não é livrar do mal. Isso é abraçar o mal. Ao votar, o cristão deve levar em conta o fato de ser cristão. Você acha que eu tenho que pensar isso? Não, eu tenho que votar em alguém que é cristão, eu tenho que levar o fato que eu sou cristão. Eu não vou pôr lá alguém que não é cristão. Nós devemos observar isso? Claro que sim. O cristão deve votar em candidatos que não vão contra os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Na versão NTLH diz: não se ajunte com os descrentes para trabalhar com eles. Não patrocine pessoas que não são fiéis a Deus, e vão fazer leis contra os mandamentos. E depois o apóstolo Paulo completa: porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6, 14b. O apóstolo Paulo diz que a pessoa justa não mistura com a injusta, e a luz não mistura com as trevas ou escuro. Então não tem como nós, somos cristãos, associarmos a atitudes erradas de candidatos que tomam. O grande problema é a divergência sobre o candidato ser ou não cristão, ser ou não justo, ou ser ou não luz. Pois todos eles se dizem ser religiosos e defendem causas em período eleitoral que nunca defenderam. Isso é a malandragem que é difícil. Você tem dois candidatos, você tem que escolher um. Você olha assim, nenhum é temente a Deus mesmo. Vamos lá. Eu vou escolher o que é menos. É difícil. Por que é difícil? Todos eles, irmãos e irmãs, a gente vai ver que certas causas, que eles nem comentam isso, mas em época de eleição eles põem que aquela causa, aquele problema é daquele candidato, e dá certo. Pior que dá certo. Pior é que dá certo. Mas Deus é justo. Essa é a confiança que a gente tem. Então o que eles fazem? Eles pegam a cultura popular, aquilo que é contra, e jogam. Eu estava vendo um comentário, a eleição dos Estados Unidos, esse último candidato que saiu, ele fez um fake news que a candidata tinha uma clínica de aborto no fundo de uma pizzaria. E ela perdeu muito votos. E a investigação foi lá, né, as pessoas investigarem, e descobriram que não havia essa clínica de aborto. E nem por perto tinha aparência que houve lá. Mas mesmo assim perdeu muito voto. Então o oportunismo não pensa que é só aqui não. Aí aparece o defensor disso, o defensor daquilo, e você fica pedindo, pai, para aí. Aí eu vou discutindo com uma pessoa, e eu falei assim para ela, faz o seguinte, na internet, no Google, tem todos os projetos de todos os candidatos, como deputado federal, todos os projetos que ele deu para a Câmara e tudo. Investiga, nesses tantos anos que ele tem, esse candidato seu A ou B, se essa causa que ele está defendendo, tanto ele defendeu ela. Vai lá, olha lá. Eu falo para você que nenhuma dessas causas ele defendeu durante a vida dele. Mas agora, período eleitoral. Então é muito difícil você saber quem teme a Deus mesmo. Esse dia eu fui discutir um negócio com o sujeito, foi uma discussão até boa, aí ele virou assim e falou assim, poxa, nós estamos discutindo um caso tão polêmico e nós não estamos brigando. Eu falei, porque eu não vou brigar. Porque isso é difícil de entender.
E a gente vai falar esse assunto aqui ainda. Não é fácil. Mas o senso comum quer briga, quer discussão. Ah, não vota assim. É o dia inteiro você escutando. Né? É o dia. Já reparou que assunto de aborto você não vê falar durante o ano inteiro? Em uma época de eleição ele é o assunto principal. Liberação de droga. Né? Ideologia de gênero. Nós falamos aqui contra. Mas não estamos discriminando ninguém, nem patrocinando candidato, é questão cristã. E isso não é questão de governo, isso está na imprensa. Então, mas nessas horas vem. O apóstolo Paulo, em Hebreus 5,14, diz diz para termos maturidade para discernirmos entre o bem e o mal. Está lá em Hebreus 5,14. Ele fala assim, ele escrevendo, eu pus apóstolo Paulo, ao escritor de Hebreus, não foi apóstolo Paulo, a gente não sabe quem foi, errei aqui. Então o escritor de Hebreus diz assim, tenham discernimento, o espírito de discernimento, o que é? O Espírito Santo dá, para me discernir quem é o justo, quem não é o justo, quem eu devo dar, que nós temos que orar, porque a gente está muito confuso. Não vou ficar batendo. Então, o conceito que eu tenho de dois, que tenho dois que eu tenho que escolher, o conceito que eu tenho de que um é justo, não é o mesmo conceito que o outro tem que é justo. Por quê? Precisamos ter sabedoria. Então, vamos pedir a Deus o espírito de discernimento, que é um dos dons. Precisamos ter maturidade, para não cairmos em, conversa fiada. Poxa, eu voltei por causa disso e não tem nada a ver. O pessoal não entende. O cristão pode entrar em discussões ou contendas, não importando em magoar os outros, pois até cumprir. Claro que não. Mas eu não estou entendendo, cara. São tão religiosos, tão dedicados às coisas de Deus e quer defender as coisas de Deus ofendendo os outros. E o que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo diz assim para o pastor Timóteo. Lê para mim. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. 2 Timóteo 2,14. Precisa falar mais? Mas o que mais estamos vendo são parentes agredindo parentes e amigos agredindo amigos. Para quê? Para nada de bom, só para causar inimizade. Não é isso que nós estamos vendo ou não? É ou não é? Em nome de cristão. Será que eles não sabem que está escrito lá em 2 Timóteo 2,14? Lê lá, meu filho. Lê a Bíblia. Em vez de você ficar vendo TikTok. Eu queria que uma pessoa pregasse num período lá, que eu tenho um espaço e está falando, eu queria que você falasse. Aí eu virei para ele e falei assim, está difícil, né? Você não lê Bíblia, você só vê TikTok, notícia de fake news o dia inteiro, que dia que você vai falar de Deus? Preciso ler a Bíblia, né? Vamos arrumar um lugar. Falei, lógico que você tem que ler a Bíblia. E lá está escrito, lá está escrito assim, traze estas coisas à memória, lembre, eu te ordeno, que não entre em contenda e discussão o sexo dos anjos, não, cada um tem opinião, a gente não vai chegar em conclusão nenhuma. Você tem a sua obrigação de cidadão, escolhe o seu melhor candidato e vota. Poxa, respeita o outro. O escritor de Romanos diz, lê para mim. Se nós nos amarmos, não faremos mal ao próximo. Não, está sendo o amor. Tá. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10a. Se nós nos amarmos, não faremos mal ao próximo, como? Falar mal, caluniar, agredir, seja qual for o motivo. Se nós nos amarmos, estaremos cumprindo a lei. Eu estava falando isso com uma pessoa, e ela falou assim, como você lê um versículo desse
que nós temos que votar em candidatos que são cristãos e defendem as causas cristãs, e você não vai votar nesse homem santo? Eu falei assim, você não prestou atenção que eu falei, o conceito que nós temos diverge e que nós temos que respeitar a opinião do outro? O que você acha que é cristão, para mim é um grande falso, usando causa que nunca defendeu. Aproveitando. Pessoa que você não sabe nem que igreja é. Então, um colega falou assim, se você descobrir que religião que esse cara frequenta, eu te dou um prêmio. Você não sabe se é evangélico, se é católico, se é macumbeiro, o que é. Se é kardecista, se é maçom. Esse é que é o cristão que você acha, que não tem nada definido? Eu acho que não é. Mas o outro tem esse defeito, eu também concordo. Não tem nenhum santo, não. Mas acho que o defeito do outro é menor do que esse, é a minha opinião. Eu estou respeitando a sua opinião, porque você não respeita a minha. Se você tem direito de votar em tal, você acha que é, vote. Mas, por favor, não me encha a paciência. Cuida da sua vida. Ore. Leia a Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, se o amor não faz mal ao próximo, se você está agredindo alguém, porque ele não vai com a sua opinião e você não respeita, isso demonstra o quê? Falta de amor. E é bom nessas horas acontecer isso para saber quem ama a gente, quem está junto com a gente. Porque em Provérbios diz que o amigo se sabe na hora da dificuldade quem está junto com você. É bom a gente passar por uma dificuldade na vida. Muito bom. Porque aí você vai falar assim, agora eu sei quem é meu amigo. Porque olha que está, ó, muito bom. Então, irmãos, nós precisamos estar junto com Deus, uma vida de comunhão com Deus, de leitura da Bíblia, para termos sabedoria, para separarmos as coisas, sermos cidadãos, cumprirmos a lei, mas como cristão. Estou falando meio exaltado porque está todo mundo chateado. Todo mundo não teve um período de tanta inimizade entre famílias. E por pior que seja, são pessoas que se dizem cristãs usando a Bíblia. Mas esses versículos aqui eles não usam. Ah, você é cristão, vai defender fulano que defende causa tal. Já depende. Não é que você analisa. Lê a conclusão para mim, por favor. É grande a conclusão. O cristão deve cumprir o seu dever como cidadão e votar no candidato no qual acha melhor, mas deve votar em candidatos que são a favor do Evangelho de Cristo. Mas o cristão tem que respeitar a opinião do outro e evitar brigas. Nem todos pensam iguais. Bom, acho que a conclusão disso tudo. Né? Eu voto no candidato que respeita o Evangelho. Todo mundo acha que vota. Eu acho que você não vai votar 100%. Né? Eu não vejo nenhum cristão mesmo. Aliás, apareceu um padre, né? No debate lá, né? Eu poderia até votar nesse padre, mas o padre, ele não é de igreja nenhuma. A única coisa que ele fez foi agredir as pessoas. Isso não é coisa de religioso. Então, nem o padre, até o padre de política é falso. É difícil. Eu respeito os que pensam diferente de mim? Não. Respeita ou não? Responde a você mesmo. Vamos para a oração repetida? Eu falo e vocês falam depois de mim. Em caso vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Orar a oração do Pai Nosso, a oração repetida é bom. Né? Porque essa oração é mais firmando aquilo que a gente aprendeu. Pai de amor e compreensão. Pai de amor e compreensão. Obrigado pela salvação em Jesus. Obrigado pela salvação em Jesus. Me dê sabedoria para votar. Me dê sabedoria para votar. E me ensine a respeitar. E me ensine a respeitar. Quem pensa diferente de mim. Quem pensa diferente de mim. Em nome de Jesus oro. Em nome de Jesus oro. Amém. Em Mateus 22, 21, Jesus disse: deem, pois, a César o que é de César. Seja uma pessoa honesta e boa, cumpra a lei. É dar a César o que é de César.
E Jesus completa: dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus o que é. Dê a Deus o que pertence a Ele. O seu coração, sua vida, sua mente. Aceite Jesus. Ele quer que pertença a Ele. O homem antes de pecar, ele pertencia a Deus. Deus o visitava. Depois o pecado separou. O seu coração, a sua mente, o seu ser pertence a Deus. E seja uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. E receba as bênçãos aqui na terra e por fim a vida eterna. Dê a Deus aquilo que pertence. O seu coração, a sua vida. Irmão, Deus não está cobrando que você fica rezando, orando o dia inteiro, lendo a Bíblia e não come, não dorme, não estuda, não trabalha. Não, tem uma vida normal. Mas que o seu objetivo maior é agradá-lo dentro do seu trabalho, na sua família, na sua convivência. Isso é entregar o coração. Crer que Jesus é que nos salva. Está lá no céu, intercedendo por nós, fazendo os mesmos milagres que fazia aqui. E que nos ama. E que nós aceitamos o seu sacrifício ali na cruz. Essa é a esperança que nós temos. Porque aqui é muito raro. Amém? Amém. Diz assim a Bíblia: e tudo o que pedides em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Tudo que pedimos em oração. Eu vou pedir a Deus alguma coisa em oração. Né? Pela fé, a gente crendo que Ele está lá. E que se nós pedirmos em oração, crendo, tendo fé, nós vamos receber. E eu creio nisso. Que Deus, né? O que você está precisando? Peça a Deus Pai em oração, em nome do seu Filho Jesus, e Ele escutará os seus pedidos. Qual seja o seu problema, põe diante de Deus. Saúde financeira, familiar, problemas com vícios, alguma limitação física ou mental. São tantos problemas, né? A gente não tem como mencionar todos aqui. Põe diante de Deus, Ele quer escutar suas orações. E eu quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, põe na tua presença, Senhor, daquele todos as pessoas, Senhor, seja qual o problema que o Senhor sabe que estão precisando de um milagre, precisando de um alívio, precisando, Senhor, de uma solução. O Senhor venha responder as orações, Senhor. Enche os corações de fé, de esperança. Eu, Senhor, que nós creamos no teu milagre, nós creemos na tua resposta, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia que nós precisamos de ti, Jesus. Toda dor que há no coração, toda angústia, todo desespero, toda causa, Senhor, que a gente vê que não tem como. Mas o Senhor pode, o Senhor, fazer o milagre, reverter as coisas. Eu creio em ti, Jesus. Abençoa cada um, Jesus. Conforte, dê conforto, Senhor, naquilo, Senhor, que a pessoa perdeu e não tem jeito mais. Esperança, Senhor, naquilo, Senhor, que ainda há solução. Conforte os corações, Senhor, dos que estão doentes, dos que estão parente doente, que tem contas para pagar, Senhor, o dinheiro não está dando para desempregado. Tem problemas com filhos na droga, com relacionamento, Senhor, ruim. Que o seu casamento não vai bem, Senhor, nem sua família. Oh, meu Deus, qual seja o problema? Escute as orações, Pai. E nós cremos no teu milagre, o Senhor está escutando as nossas orações. Tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, e Jesus te abençoe. Amém. Amém.